Eu trago as felicitações da Igreja Batista Nova Aliança, lá de Cacoal. Minha esposa em especial falou para mim agora, que manda um abraço lá para todos. E eu estou feliz por estar aqui e fiquei muito feliz, porque algo queimava no meu coração quando o pastor Antônio a gente começou a conversar sobre isso. Aí depois ele me mandou o banner de como seria o tema, chamados para encher a terra. Aí eu falei, tinha que ser eu mesmo, tinha que ser eu que tinha que estar lá. Queridos, eu quero muito compartilhar essa palavra com vocês, honrando o que a liderança dessa igreja fez, de bolar esse tema desafiador, esse lindo tema, chamados para encher a terra, de Abacuque 2,14. Eu gostaria de ler com vocês esse texto, que já está aí no banner, né? Eu quero honrar a igreja, e peço que você acesse o seu app aí, ou então abra a tua Bíblia, porque agora a gente tem que fazer essas duas coisas. Teve uma discussão um dia desse lá na igreja, dizendo o crente Nutella e o crente raiz. Aí definiram o crente Nutella, aqueles que... o crente Nutella usa celular, crente raiz usa Bíblia mesmo, material. Eu falei assim, nossa, pastor, Nutella raiz nós somos, né? Eu também uso os dois aqui, por conta da facilidade que é, né? Então, queridos, eu quero que você Abacuque 2,14, a igreja já decorou, Antônio, ou não? Já decorou? Está falando decora, sim? Então vamos ler juntos, irmãos, vamos lá? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você podia fazer uma oração comigo, com os olhos abertos, repetindo comigo assim, diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Põe um pouco mais de fé, diz assim, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Um tiquinho mais de fé, eu posso. Diga vamos coletivizar, vamos assim, nós podemos. Então repita de novo, eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso. Essa é a oração mais verdadeira que você já fez na vida, porque isso é a pura verdade. Irmãos, quando eu estava pensando nisso nos 44 anos dessa igreja, esse tema maravilhoso, chamados para encher a terra, nesse texto, desse capítulo, e o capítulo 2 de Abacuque tem duas peculiaridades para mim. Uma, que foi Deus que inventou o outdoor, irmãos, e Abacuque foi lá e fez. O primeiro outdoor foi colocado lá em Israel há 600 anos antes de Cristo. Sabiam? Olha aí para o versículo 2 de Abacuque, para vocês verem. Olha o outdoor aí, irmãos, não é brincadeira não. Abacuque 2,2. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão em tábuas, de forma em que, bem legível, né? Escreve a visão em tábuas de forma bem legível, porque até quem passa correndo possa lê-la. É ou não é outdoor isso? Outdoor, foi Deus que inventou outdoor, não é? Outra coisa, peculiaridade do capítulo 2 de Abacuque, eu não sei agora, mas eu acho que no tempo do Antônio havia uma pergunta que era feita, qual o único lugar do Antigo Testamento, qual o único livro do Antigo Testamento que tem a expressão fé? A gente achava doideira essa, você lembra dessa pergunta, Antônio? Teve essa nos seus debates, quando você ia no... Vocês sabiam, gente, no meu tempo, nas versões antigas, na revista corrigida, o único capítulo, o único livro da Bíblia que aparece a expressão fé, é no capítulo 2 de Abacuque. Olha, o justo viverá pela fé. Não sei como que estão as versões agora, mas quando eu me converti nos debates bíblicos, quando aparecia essa pergunta, a resposta tinha que ser Abacuque 2, conforme está escrito aí Abacuque 2,4, não é? O único lugar que está escrito fé no Antigo Testamento. Olha que doideira. Quem sabia disso aqui? Quem sabia disso? Levanta a mão. Está vendo? Pastor Arlindo também é cultura, já valeu ter me trazido. Vocês não vão esquecer da mensagem, não vão lembrar o que eu preguei, mas duas coisas vocês vão lembrar, disso e do outdoor. Estou lascado, né? Podia ter deixado para falar depois, agora vocês vão ficar... Mas queridos, olha que lindo, não sei como é que estão as versões agora, eu estou dizendo isso no tempo que a gente só tinha uma Bíblia na igreja, que era da Juep, todo mundo, quando fazia essas leituras responsivas, que agora não faz mais, vem para cá, não tinha esse problema de um falar mancebo, outro jovem, outro... Não, era tudo igual.
Irmãos, mas olhando para esse tema e olhando para esse texto e pensando, eu quero hoje me contrapor a uma normalidade que está acontecendo sobre a igreja de Cristo nesse tempo, que é a tônica atual. Uma análise óbvia, vista de uma certa maneira, sem a fé necessária para isso, como a igreja hoje é uma igreja fácil de ser criticada. Como a igreja hoje é fácil meter o pau na igreja, por conta de algumas instituições religiosas. Então hoje a igreja de Cristo, ela está sendo malhada, ela está sendo criticada. Existe um pregador famoso, eu não vou citar o nome dele, mas ele é muito seguido, e ele diz algumas frases assim, olha, esta é a pior geração de cristãos de todos os tempos. E ele continua dizendo, é a geração mais fraca, mais débil e mais ignorante que já pisou nesse solo. E sabe, esse cara é famosíssimo, ele é seguido por as pessoas dentro da igreja, muito comum, que tem a síndrome da mulher de malandro. Sabe qual é a síndrome da mulher de malandro? Gosta de apanhar. As pessoas gostam dessas mensagens, essa foi uma lapada, foi na cara, fala Jeová, sabe? As pessoas, é a síndrome de mulher de malandro. Mas essa impressão sobre a igreja, eu comecei a pensar nisso e falei assim, parece que Cristo não é mais o cabeça da igreja. Se Cristo é o mesmo, queridos, ontem, hoje e eternamente, a igreja não está acéfala então, ele continua sendo o cabeça da igreja. Se Hebreus 13:8, que eu acabei de citar, continua sendo Bíblia, expressões como desse pastor famoso, seguido, eu vi lá, ele é seguido por milhares de pessoas. Eu falei assim, olha, eu não vou por esse caminho. Eu não quero ser tomado pela síndrome de mulher de malandro, que gosta de apanhar. Olha o fenômeno que acontece conosco, não sei se acontece isso com você. Nas músicas, nós amamos ouvir músicas de vitória. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as barreiras. A gente arrebenta nas músicas. Mas as mensagens que tocam o nosso coração mesmo, que tocam o coração de muitos, não, o nosso não, que toca o coração de muitos, é aquelas mensagens exortativas. São frases como esta, você vai ouvir, depois você pode pedir para mim, pastor, manda esse vídeo editado aí. É um videozinho curtinho desse pastor, posso até mandar para você. Ele malhando mesmo, e a gente, quando a gente ouve, se você, a ênfase que o indivíduo dá, e os fatos que ele elenca, você tende a concordar. Mas irmãos, eu quero desafiar você, a olhar para a igreja, como sabendo quem é o cabeça dela, e o cabeça sabe o que faz, está no controle, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem crê nisso, diga amém. Por isso é que, quando nós somos desafiados por um tema como este, a igreja não pode ser essa porcaria que esse cara está dizendo, essa geração. Agora irmãos, olha aqui para mim, por favor, quando é que teve uma geração top? Quando é? Não, fala assim, olha, não, fala a verdade, a igreja, o povo de Deus, mostrou sempre as suas limitações. Eu acho que meter o pau na igreja agora, é como se, fica fácil, né? Uma moleza danada, como bater em bêbado, empurrar bêbado na descida, palitar dente. Se você quiser ter uma outra síndrome, a síndrome do urubu. Qual que é a síndrome do urubu, irmão? Já falei da síndrome da mulher, sabe a síndrome do urubu? O urubu, ele anda pelas campinas, voa, e ele tem uma visão linda da natureza. Ele vê as coisas mais belas, mas quando ele abaixa, quando ele desce no solo, ele procura o quê? Carniça. Se você quiser procurar a carniça, você vai achar. Você precisa, o que você está procurando? É carniça? Quem anda atrás dos defeitos da igreja vai achar muitos, até porque Deus nunca escondeu os defeitos do seu povo.
Nunca escondeu. Os heróis da fé são todas pessoas limitadíssimas, com graves defeitos. Então eu quero desafiar-nos nessa noite a não irmos por este caminho. Vamos pensar, irmãos, nenhuma realidade, num dos estereótipos da igreja, a arca de Noé. Imagine que a arca de Noé é realmente, a gente poderia comparar a arca com a igreja. Primeira coisa, a arca era um lugar de diversidade, não entrou só uma espécie de animal lá, entrou todas as espécies de animais, e entrou, irmãos, para conviver. Imagine, a cadeia alimentar inteira ali, imagine, com o tempo, o que foi virando a arca, irmãos, muita sujeira, muito estrume, aquele cheiro de animais, os animais gritando, berrando, o leão tentando comer o cordeiro procurando comida, e os filhos de Noé lá se virando. Mas, irmãos, olha aqui para mim, aquela arca era terrível conviver nela, mas fora, o que tinha? Morte, juízo. Isso é a igreja. A igreja tem todos esses problemas, nós temos toda essa dificuldade, mas fora dela o indivíduo está perdido. Está perdido. Quando eu penso na arca, e tem outros referenciais, outros símbolos da igreja, eu gostaria de lembrar para vocês a casa de Raabe. Eu pensei na casa de Raabe como sendo, pastor Antônio, um lugar também de representação da igreja. Para começar, meu irmão, vocês pensam na casa de Raabe? Era a casa de uma prostituta, de uma mulher cheia de defeitos. Mas ali dentro, a Bíblia deixa bem claro que a ordem que Raabe recebeu foi para juntar toda a sua família. Se vocês quisessem dar uma olhadinha lá, mas a referência é Josué capítulo 2, versículo 12 e 19. A ordem que foi dada, traga toda a sua família para cá. Dentro desta casa tem livramento. Mas o que tinha ali? Família de Raabe. Quem que tinha ali? Uma prostituta. O que tinha ali? Pessoas com defeitos. Mas a marca, aquele cordão, aquele pedaço de pano vermelho que representava o sangue de Jesus ali, demonstrava que dentro daquela casa, ninguém poderia tocar. Então, quando, irmãos, por favor, quando é que teve uma geração top? Quando é que o maior exemplo da igreja, a igreja era top demais? Outro referencial que eu gostaria de lembrar de vocês, a turma que se ajuntou a Davi, na caverna de Adulão, para mim é um outro referencial, né? A caverna de Adulão, que está lá escrito em 2 Samuel 22, versículo 1 e 2, a Bíblia diz que se ajuntou a Davi, aqui eu quero dizer para vocês, vê se isso não é igreja, irmãos. Também se ajuntaram a ele, a Davi, Samuel capítulo 22, versículo 2. Também se ajuntaram a ele todos que estavam em dificuldades, endividados, os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele, inclusive a família de Davi. Caverna de Adulão se ajuntou ali, e depois, o que aconteceu com aqueles homens? Voltando na arca, Deus povoou a terra. Voltando na história de Raabe, Deus fez daquela mulher um instrumento de conquista. E depois, segundo os estudiosos, quando aparece o nome Raabe na genealogia de Jesus, está se referindo a Raabe, a mulher Raabe de Jericó, segundo alguns estudiosos. E o que virou aqueles 400 homens, tudo quebrado na emenda, só curva de rio que seguira Jesus? Depois você vai ver a lista dos valentes de Davi. Vamos chegar mais perto da gente? Vamos chegar aqui, os 12 discípulos, o embrião da igreja mesmo, o embrião da igreja. Irmãos, você vê os 12 discípulos? Eu e você jamais formaríamos uma equipe daquela, jamais formaríamos. Os 12 discípulos com as suas diversidade, como eles eram diferentes. Só para vocês terem uma ideia, Simão nacionalista não podia nem chegar perto de Mateus o publicano, porque ele mataria Mateus, de tão diferente que eles eram.
Mateus o publicano, um traidor da pátria, e Simão nacionalista, um direita, assim, um extrema direita mesmo, nacionalista, por isso que assim era o nome dele. Mas Jesus ajunta essas pessoas tão diferentes para conviver e para formar quem nós somos hoje. Irmãos, quando que esse pastor aí está dizendo que nós estamos vivendo a pior geração, a mais débil, a mais ignorante? Esse cara está viajando, ele não conhece a Bíblia, pelo menos para mim. Nós fomos desafiados. Como é que Deus colocaria um desafio do nosso tempo desse ano, da comemoração dos 44 anos da igreja? Vamos pensar na igreja primitiva, irmãos. Lá a primeira igreja batista que foi fundada lá em Jerusalém. Não é? Vamos pensar, queridos, vamos pensar em alguns exemplos. Ananias e Safira, as viúvas negligenciadas, os problemas dos judaizantes, o quebra-pau que teve entre Paulo e Barnabé, as brigas, as dificuldades, as pisadas na bola de Pedro, lá no livro de Gálatas, quando ele não consegue disfarçar o quanto ele era um cara judaizado. E a igreja de Corinto, então, irmãos, misericórdia, se eu não fosse crente, eu diria, Ave Maria, mas eu sou crente, eu não disse. Tem uma coisa que eu encontrei em Paulo, exortando a segunda igreja de Corinto, dizendo, Paulo, já naquela época, já havia os mercenários, já naquela época já havia aqueles que se aproveitavam da inocência ou da ignorância daqueles que queriam ter uma experiência com Cristo. Então Paulo deixa bem claro que ele não é como muitos, no capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 17, porque nós não somos como muitos mercadejantes da fé, mercadores da fé, ou então mercenários da fé. Irmãos, quando que foi? Queridos, eu quero deixar claro para vocês de que nós somos a igreja de Cristo em todas as gerações, é o melhor de Deus na terra, apesar de nós, apesar de alguns, mas nunca, jamais houve os perfeitos. Nunca. Eu quero fazer um grande banner. Meu sonho é fazer um outdoor mesmo. E talvez eu vá fazer isso. E colocar lá, na frente da nossa igreja, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Eu vi isso num lugar, não sei aonde, um círculo assim, daquele proibido, que aparece proibido fumar, proibido, aí tem proibido, né? Fazer aquele círculo, aquele negócio no meio assim, escrito assim, bem na porta da igreja mesmo, proibida a entrada de pessoas perfeitas. A igreja sempre foi assim. A minha comunidade, nossa igreja, nossa denominação, a Nova Aliança, a Segunda Igreja Batista, gente, apesar de nós somos o melhor de Deus aqui na terra. Dá uma olhada no histórico desta igreja, comemorando hoje 44 anos, uma igreja contagiante, uma igreja pujante. Eu tenho como referencial essa igreja no meu ministério, era uma referência para mim quando eu cheguei em Rondônia, para quando a minha igreja crescer, eu quero que seja igual a segunda igreja. Meu Deus do céu, que bênção! Nós temos uma igreja corajosa, uma igreja maluquinha de vez em quando, porque chamar eu para pregar, não vai bater muito bem na cabeça, mas tudo bem. Vocês sabem que vocês têm, o pastor dessa igreja é um dos pastores mais queridos da nossa denominação? Por causa da sua simpatia, por causa do seu jeito agregador. Vocês sabiam que pessoas estão tendo um contato direto com Cristo, porque vocês estão vivenciando, deixando bem claro o quanto o conhecimento que vocês têm de Deus é uma realidade dessa igreja.
Irmãos, eu fico aqui a pensar, por que nós de vez em quando gostamos de apanhar e gostamos de ouvir músicas vitoriosas e mensagens que descaracteriza as verdadeiras, o que realmente a igreja de Cristo é? Eu penso que nós poderíamos nos posicionar e passar para o lado de Deus. Para o lado de Deus. Eu estou pregando séries de mensagens lá em Cacoal, que são ditados populares. E eu estou pegando parte dessas expressões que estou usando para os irmãos, para pregar a minha próxima mensagem, vai ser domingo que vem, será: quem ama o feio, bonito lhe parece. E Deus, queridos, se apaixonou pela gente, e a especialidade dele é pegar a bagunça da arca e transformar no embrião de repovoação do universo. Pegar todas as pessoas, as piores pessoas que se ajuntaram a Davi e se transformaram em grandes valentes. Pegar a família de Raabe e colocar dentro da genealogia de Jesus. Pegar uma prostituta e colocar na genealogia do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Fazer uso daqueles discípulos tão perturbados, tão complicados, e transformar em pessoas históricas, fundamentais para a existência nossa hoje. Queridos, esse chamamento, essa responsabilidade que Deus passou para nós, de enchermos a terra do conhecimento de Deus, fomos chamados para encher a terra. Deus não daria para a sua igreja tal responsabilidade se fôssemos aquilo que esse pregador famoso diz que somos: a pior geração, irmãos, a pior geração de todos os tempos, a mais fraca, a mais débil, a mais ignorante, e o povo dando glória a Deus, aleluia, fala Jeová. Fala para você, cara, para mim não. É que eu sou crente, irmãos, porque senão tinha hora que eu perdia a boa, descia da cruz e mandava o cara subir na cruz. Sabe, eu vou ficando com raiva, sabe, porque não é a Bíblia que eu leio, não é o Cristo que é o cabeça dessa igreja. Cristo perdeu o controle, Cristo não é mais o Senhor da igreja, Cristo não morreu mais crucificado por nós, Cristo não nos redimiu, não nos transformou naqueles que Romanos 8:1 diz que não há nenhuma condenação para aqueles que creem em Cristo Jesus. Irmãos, que história é essa? E a gente gosta de levar essa pancada, alguns gostam. Que esses indivíduos que têm a síndrome de urubu, vai procurar carniça onde ele quer achar carniça. O certo, irmãos, é que quando a gente pensa na arca, quando a gente pensa na casa de Raabe, quando a gente pensa na igreja agora, em que Paulo teve coragem de falar: olha, fora da igreja a pessoa está na mão do inferno, está na mão de Satanás, entrega essa galera para Satanás, que era quebrar a comunhão. O certo é que nós precisamos nos posicionar e dizer: olha, você precisa entrar nessa arca, fora dela é juízo. Todos precisam fazer parte da igreja, pois ela é o plano de Deus. Quando eu sei o que Deus, qual é a opinião de Deus sobre a igreja, para começar, ele chama a gente de menina dos seus olhos. Para começar, ele vai identificar você como a pérola de maior valor. Aquela pérola de maior valor não é Cristo, não. Aquela pérola de maior valor é você. Ele vai nos chamar de nação santa, geração eleita. Eu não vejo Deus nos chamando de débeis, de ignorantes, de piores. Eu não vejo. Agora, irmãos, precisa passar pelo tratamento, né? A gente precisa passar por aquele parto espiritual que Jesus deixou para um religioso,
Ser religioso só não basta, admirar essa igreja só não basta, ser membro dela só não basta, é preciso que eu saiba que eu preciso passar por um parto espiritual, nascer de novo, receber o poder de ser chamado filho de Deus. Assim eu sou parte da igreja, família de Deus, pedra preciosa, e posso então encher a terra do conhecimento daquele que se revelou para mim. Ficar defendendo só a igreja também é fácil, mas engajar nela, passar por esse parto de João 3,3, é preciso nascer de novo, disse Jesus. É preciso mudar de criatura para filho, disse João em João 1,12, o versículo que a gente bem conhece. É preciso não se conformar com este mundo, que jaz no maligno, e não vos conformeis com este mundo. É preciso ser transformados todos os dias, não pela renovação do outro, não pelo que vai acontecer, não, pela renovação do meu entendimento, da minha maneira de pensar, da minha perspectiva do Deus vivo. Queridos, é preciso não querer fazer parte da pior de todas as listas. Apocalipse 21:8 tem aquela tétrica lista, que eu gostaria de deixar aqui tanto para vocês, e quando esta mensagem estiver sendo reproduzida pela internet. Saia fora dessa lista. Apocalipse 21:8 diz assim: mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Fora da igreja sobra isso, queridos. E Apocalipse 22 continua dizendo: fica fora os cães, os feiticeiros, os adultos, os homicidas, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Apocalipse 22:15. Quando, queridos? Quando que não houve isso? Por isso, meus amados, querida igreja, segunda Igreja Batista de Paraná, e povo de Deus, e povo que está anelando conhecer a Deus, apesar de nós, conosco, mas nós continuamos sendo o melhor de Deus na terra. Fora da arca, só tinha morte. Fora da casa de Raabe, todo mundo morreu. Apesar dali ser aquela casa, apesar da bagunça daquela arca. E eu quero então, queridos, me aproximar aqui para termos uma ilustração de uma performance do que, o que marcou tudo isso? O Cristo vindo por mim e por você, morrendo no meu e no seu lugar, sendo pregado na cruz, vencendo a morte e transformando-nos em intocáveis. Intocáveis. Apesar de nós, nenhuma condenação há mais sobre nós. Que Deus então nos abençoe. E nesses 44 anos desta igreja, nós nos posicionemos tanto nos cânticos, nos hinos, como na palavra, qual é a verdadeira opinião que Deus tem sobre nós. Somos o melhor de Deus na terra. Quem crê nisso, aplauda ao Senhor.